Bem, meus queridos amigos, irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, com meu querido amigo Luciano Clay, que já é tudo aquilo que eu falo em todo programa, vocês já sabem, não é? Mas aqui é meu amigo e hoje essa amizade aqui está mais forte que nunca, porque tivemos todos os problemas do mundo de conexão. Mas vamos lá, vamos iniciar com a prece e agradecemos a Deus por mais uma oportunidade, uma possibilidade de conexão com a equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, o Kardec brasileiro, e que na noite de hoje possamos compreender o Bezerra do lado empresarial, na sua missão humanitária enquanto empresário. Então, pedindo permissão à equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes e pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Luciano, querido, boa noite e gratidão, viu, por você não desistir, ficar firme comigo aqui. Tudo bom, querido? Tudo bom, meu irmão amado. Tudo na paz, como se diz aqui. Ok. E agradeça ao seu filhão que ajeitou aí as coisas para você se conectar, graças a Deus. Luciano, eu quero te fazer uma primeira pergunta da gente mergulhar na questão de Bezerra empresário, né? O pai de Bezerra, a gente sabe das biografias, né? Antônio Bezerra de Menezes, foi capitão das antigas milícias, tenente-coronel da Guarda Nacional, e se fala também, Luciano, ele como dono de terras, né? E alguns colocam até num tom como se fosse um latifundiário. Não foi bem assim, não é, Luciano? É bom sempre contextualizar, sabe, Bruno, em relação às análises que nós fazemos a determinados personagens. Primeiro, temos que entender que o pai de Antônio Bezerra, ou seja, o avô do nosso Adolfo Bezerra de Menezes, que também se chamava Antônio Bezerra de Souza e Menezes, ele, no século XVIII, como muitos que vieram de Pernambuco, já que Pernambuco, naquela época, o Ceará fazia parte de Pernambuco até 1799, então eles recebiam concessões do governo português. Lembremos que o Brasil era Brasil colônia, onde muitas das chamadas sesmarias, grandes extensões, faixas territoriais, como antigamente havia as capitanias hereditárias nos primórdios da civilização brasileira, para que ali eles pudessem, de alguma forma, ocupar e colonizar, montar suas fazendas. Então, nesse sentido, ele teve terras. Mas a expressão latifundiário, que é posterior, é mais contemporânea, nós temos sempre que ter aquele cuidado com o presentismo, quando fazemos análise do passado em relação ao momento presente que nós estamos vivendo. Agora, lembremos o seguinte, quando se fala, às vezes, que era uma família muito abastada, muito rica, era uma família, lembremos, de fazendeiros do Nordeste, do Vale do Jaguaribe, uma região no semiárido nordestino. Não eram fazendas nos Pampas, no Rio Grande do Sul, ou em áreas de clima temperado. Então, constantemente, a perda do gado, dos animais que eles criavam eram constantes, porque dependia das estações invernosas, que sempre oscilaram aqui, sempre foi um grave problema que até hoje açoita a nossa gente, o nosso povo nordestino de uma forma geral. Então, a família teve muitas dificuldades durante muito tempo. Claro que quando havia aquele período de abastança, de fartura, não é bem lá como no Egito, aquele sonho de José que interpretou o sonho do faraó e aí previu, ninguém dava para prever. Mas havia muitos momentos e essas secas marcaram muito a vida do menino e do adolescente Adolfo Bezerra de Menezes. Tanto é que mais tarde ele escreveu um trabalho sobre isso, e no livro que ele publicou sobre as secas do Norte, entendamos o Norte à época como o Nordeste, ele já se reportava aos problemas que ele testemunhara quando criança no seu torrão natal. Então a família oscilava muito, perdas constantes por conta das secas periódicas, como aliás acontecia em todo o Nordeste, repetimos, norte do Brasil à época. Então, o pai não era esse latifundiário de grandes fazendas de gado, não. Até porque para se criar gado no Nordeste, você sabe
da dificuldade. Os grandes ciclos econômicos que nós tivemos no Nordeste, claro que o Ceará vai ser importante exportador de algodão, sobretudo nos anos 1860, por conta da Guerra Civil Norte-Americana. Aí o Nordeste aproveitou, o Ceará especialmente, mas o grande ciclo econômico do Nordeste, todos os tempos, aconteceu aí, né, que foi o ciclo da cana-de-açúcar a partir do século XVII. Então, na verdade, esses fazendeiros não eram aqueles fazendeiros do cacau, por exemplo, da Bahia, não era aqueles fazendeiros dos pampas gaúchos. Então, eles tinham muita dificuldade. Tanto que as duas casas, aqui morou o avô do doutor Bezerra, como também aqui morou o seu pai e ele próprio, eram casas toscas, casas simples, casas do nosso sertão. Então, tem que se colocar muito isso. E houve momentos, sobretudo quando Bezerra já estava prestes a partir para o Rio de Janeiro, que, de fato, em razão da grande seca de 1845, que praticamente destroçou a economia do norte do Brasil, repetimos, o Nordeste de então, e o pai perdeu grande parte das suas, do seu gado, das suas colheitas, daquilo que ele utilizava, inclusive, para alimentar o gado. Ok, Luciano. Então, vamos agora o lado de Bezerra como empresário. Luciano, a questão do Bezerra rustenguista, né? O pessoal sempre associa quem não gosta do doutor Bezerra, mas aí colocam o lado do Bezerra empresário e fazem questão, Luciano, de fazer um acréscimo, né? O Bezerra, na verdade, era um homem rico, né? Então, nada melhor, como você sempre diz, essa é a palavra mágica, né? Contextualizar. Por favor, fale para a gente essa fase de Bezerra, empresário. Bezerra foi um empreendedor, um homem que, desde a juventude, ainda quando estava nos bancos da Faculdade de Medicina, que teve uma visão otimista em relação ao futuro do Brasil. Ele acreditava piamente que o Brasil seria uma nação que, a partir do decênio no qual ele se encontrava, já os anos 1850, iria dar um salto significativo em termos de desenvolvimento. Isso nós comprovamos através de artigos dele, publicado ainda quando acadêmico de medicina, em 1855, no jornal O Acadêmico, do qual ele era um dos principais redatores. Repetimos, antes de concluir a faculdade de medicina. E são impressionantes os artigos que aquele jovem estudante, quintanista de medicina, à época, ele registrava para mostrar a visão que ele tinha em relação ao país. E, ao se formar, ele, logo, ainda no final daquele decênio, os anos 1850, a década de 1850, ele se vinculou a uma instituição muito importante, ao Processo Desenvolvimentista Nacional, que quem quer conhecer um pouco da história do progresso do Brasil, sobretudo no segundo reinado, tem que entender a gênese dessa instituição, que foi a SAIN, assim abreviada em sigla, a Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional. E Bezerra se vincula a essa instituição, e a partir dos anos 1860, 70, sobretudo, acompanhando esse surto desenvolvimentista nacional, iniciado por um grande pioneiro, Irineu Evangelista de Souza, o barão ou visconde de Mauá, bastante conhecido, que vai possibilitar ao segundo reinado ter, àquele tempo, o seu período de maior prosperidade. Então, Bezerra vai iniciar uma próspera e brilhante carreira e vai enriquecer, sim, licitamente, honestamente, durante um bom tempo, mercendo seus esforços na área empresarial. Entretanto, é preciso dizer, meu querido Bruno, que a primeira experiência como empresário de Bezerra de Menezes, ou empreendedor, que é o termo que nós preferimos, foi na própria área da saúde, quando ele, numa época em que havia carência de hospitais, à exceção dos hospitais públicos, especialmente a Santa Casa de Misericórdia, na corte, os hospitais particulares eram praticamente inexistentes. Havia as casas de saúde. Então, ele, a partir de uma sociedade constituída com um colega de medicina, de posses, ele não tinha esse recurso, o colega tinha, mas o seu talento como médico, já como médico dos pobres, a fama, em razão da sua habilidade na área da cirurgia, sobretudo urológica, fez com que esse amigo, Pedro Ferreira de Almeida Godinho, o convidasse para um grande empreendimento,
hospitalar, e os dois juntos fundaram, em 1861, a Casa de Saúde Godinho e Bezerra, que funcionou a Rua da Saúde, ao número 158. Essa Casa de Saúde contava com a presença de vários médicos de nomeada, em várias especialidades. Já falamos noutra oportunidade, inclusive havia uma ala específica ao cuidado dos escravos, que eles atendiam, inclusive, muitos gratuitamente, aqueles que chegavam lá, e às vezes até escondidos, em razão de fugas, o sofrimento pelos quais passavam nas mãos de senhores impiedosos. Mas o fato, querido, e essa a ideia que nós temos, o doutor Bezerra, ele permanece nessa sociedade, já evidentemente objetivando, talvez fixar-se nessa área específica, até 1865, quando ele, juntamente com um amigo, os dois se apartam fraternalmente, amigavelmente, porque vão continuar amigos para o resto da existência, mas ele opta por seguir um outro rumo. Particularmente, cremos que esse investimento dele deveu-se ao fato de que ele estava iniciando a sua carreira médica, recém-casado, ele deixara a atividade militar como segundo tenente cirurgião do Exército, para seguir a carreira de médico e assim para ter maiores e melhores condições de manter a esposa e depois os filhos pequenos que nasceriam quase que em sequência, em 1860 e 1862, ele optou por constituir com esse amigo esse hospital. À época chamava de Casa de Saúde, seria um hospital particular dos nossos dias. Repetimos, muito bem constituído. Nós temos, inclusive, imagens das buscas que fizemos, das nossas pesquisas, dessa Casa de Saúde. Algo assim realmente bucólico, maravilhoso, com muitas plantas, em torno do grande prédio, obviamente bancado pelo amigo. E o fato é que ele deixou isso, acreditamos, em razão da desencarnação da companheira, em 1863, porque tudo ele havia feito por ela, para ter melhores condições, passou por um momento de recolhimento íntimo, até esse despertamento espiritual, que ele passa a ter depois da leitura de um exemplar da Bíblia, que ele fora dado por um colega médico, e aí é quando ele vai se enveredar por outros caminhos, sobretudo no início da década seguinte, quando ele vai investir na área ferroviária, estando à frente das principais empresas, depois de Mauá, à época, como, por exemplo, a estrada de ferro que ligava a cidade de Campos dos Goitacazes a Macaé. Isso em 1873. Depois, seria uma extensão dessa, a estrada de ferro de Santo Antônio. Na sequência, ele vai também investir na área de ferrocarris urbanos, o transporte urbano da época, os bondes puxados a burro. E ele vai presidir, durante 5 anos, até o início dos anos 1880, a Companhia Ferrocarril de São Cristóvão. Inclusive, vai ser num dos bondes da sua própria companhia que ele vai protagonizar uma das mais célebres cenas da sua vida, que vai ser aquele momento em que ele, na estação de São Francisco de Paula, onde ficava a partida do bonde e a sede da empresa, no seu escritório, à época, ele tem a oportunidade de receber do colega Joaquim Carlos Travassos, de presente o Livro dos Espíritos, o Cérebro Fortune, que vertera por primeira vez ao português a obra fundamental do Espiritismo, e no trajeto à sua residência, que ficava na rua Conde do Bonfim, já no limite com a Tijuca, era Tijuca, portanto, era 1 hora aproximadamente, e nós conseguimos, inclusive, recuperar o passo a passo de todas as estações que ele parava, o preço do transporte da época, o bonde custava 300 contos de réis, então, 300 réis, melhor dizendo. Então, ele tinha a oportunidade de fazer aquelas reflexões nas primeiras leituras que ele faz da obra que modificaria para sempre a sua vida. Então, ele vai ter esse investimento também nessa área. Além disso, Bruno, veja que ele é um homem de múltiplas ações nessa área do empreendedorismo. Está à frente com outros amigos, tudo isso nos anos 1870, na área da construção arquitetônica ou de engenharia, a célebre Companhia Arquitetônica, recebendo o convite de um grande amigo, Viana Drummond, o Barão Viana Drummond, que foi com ele o idealizador do projeto da criação do Boulevard 28 de Setembro, através da Companhia Arquitetônica. O Boulevard, ou o bairro de Vila Isabel, que ainda hoje existe, é uma idealização da diretoria da qual ele fazia parte nos anos 1870, do século retrasado, do século XIX. As biografias normalmente não registram, ainda uma empresa na área de seguros contra incêndios,
ele montou uma empresa juntamente com outros amigos, inclusive Antônio Luiz Saião. Os dois não eram espíritas à época, grande nome do espiritismo, dos anos 90. Saião só vai se tornar espírita em 1878, ele só conhece o Livro dos Espíritos em 1875, e efetivamente só se torna espírita em 1886. E os dois, em 1873, amigos, Saião advogado e ele médico, já estavam à frente da Companhia Imperial de Seguro contra Fogos, dirigindo essa empresa. Então, veja que ele teve uma ação nesse decênio impressionante. Luciano, eu não falo inventor, mas o Bezerra também lutou muito para criar patentes para futuros inventos, não foi? É verdade, querido. Principalmente já ainda nesse período de efervescência, de grande desenvolvimento, ele, como médico higienista, um homem que se preocupava com a saúde pública, a saúde dos seus pacientes, naquela época havia um problema muito grave. Lembrando que estávamos no Brasil do século XIX. Então, não havia ainda alternativas, pelo menos que pudessem preservar por muito tempo, as carnes, as chamadas carnes verdes, que eram as carnes frescas, expressões de época. Então, ele, juntamente com um amigo, ele resolveu idealizar um projeto, isso foi patenteado à época, que possibilitaria a preservação das carnes verdes por um tempo considerável, uma espécie de invento que seria precursor dos refrigeradores atuais. Isso foi, inclusive, registrado, documentado, repetimos, patenteado. Claro que, com o tempo, aparelhos mais sofisticados apareceram, mas, pelo menos, foi um esforço dele nesse sentido. Igualmente, ele participou de uma experiência inusitada, isso em 1877 para 1878, ainda dentro já dessa sua visão voltada ao transporte urbano, além da Companhia Ferrocarril de São Cristóvão, ele também tinha outras ações em outras empresas congêneres, semelhantes. Ele protagonizou uma cena muito interessante na época em que não havia automóveis, mas havia um inventor chamado Eduardo Silva, que era um engenheiro muito inteligente, e esse engenheiro propôs a adaptação em nível nacional, e ele, doutor Bezerra, passeou nesse aparelho da criação de um chamado à época de bonde automóvel, que era uma espécie de trem em condições menores, do tamanho equivalente ao de um automóvel dos nossos dias, e o doutor Bezerra de Menezes subiu uma serra local na companhia de outras pessoas para experimentar esse evento. Então, veja que curiosidade isso, né? Ele tinha esse fascínio pelo progresso, era um homem que tinha uma visão de futuro. E é exatamente em função disso que ele nunca parou. E vai ter novas empresas constituídas na década seguinte, nos anos 1880, sobretudo no final daquele decênio, acreditando que naquela transição já do Império para a República, o Brasil iria continuar essa linha de progresso, essa linha ascensional em termos de desenvolvimento. Então, ele vai ter, em 1889, as biografias não registram, uma companhia intitulada Companhia Nacional de Construções, onde, aliás, dirigindo essa instituição, ele vai protagonizar, podemos falar oportunamente, algumas belas cenas em relação às suas vivências como homem de grande coração com semelhante. Nós vamos tê-lo à frente de duas instituições bancárias, financeiras e outras tantas mais de seguro, como o Banco Evolucionista, do qual ele foi presidente, e o Banco Mútuo. Mas alguém pode perguntar, e por que ele teve esse patrimônio extraordinário e, de repente, perdeu tudo isso? Lembremos que no Brasil, do século XIX, para quem quisesse enriquecer honestamente, não era tão fácil assim. É só lembrar o exemplo, que está aí divulgado em filme, da trajetória do homem mais rico do Brasil do século retrasado, que foi o Visconde de Mauá, Irineu Evangelista de Souza, e que praticamente perdeu tudo em razão das oscilações da economia de seu tempo, numa fase em que o chamado capitalismo industrial e depois o financeiro estava em processo também de afirmação, ainda mais num país que, diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, não tinha ainda um lastro importante percorrido em termos de desenvolvimento industrial. O Brasil estava tendo, por primeira vez, no século XIX, ainda durante o governo de Dom Pedro II, essas possibilidades. Mas para quem pretendia investir, e sobretudo nessa transição da monarquia para a república, era um risco muito grande.
E quando o célebre Águia de Aia, Rui Barbosa, que se torna o homem responsável por idealizar um projeto econômico para o Brasil, já no governo inicial republicano de Deodoro da Fonseca, a chamada política do encilhamento, muitas pessoas que acreditaram, ele próprio acreditava, o Rui Barbosa, que essa política daria certo, mas em razão das oscilações do mercado, muitos que investiram na área empresarial nesse período, e foram muitos, entre os quais o doutor Bezerra de Menezes, com parentes, com sobrinhos, que ele convidava para participar desses investimentos em ações, eles perderam praticamente tudo. E foi muito comum no Brasil naquela época, como aconteceria anos à frente nos Estados Unidos, em 1929, com o crack da Bolsa de Nova York, muitas pessoas dormiam milionárias e acordavam paupérrimas. Então, a grande perda do seu patrimônio, em razão dessas oscilações, e até porque ele era um homem extremamente despojado, colocava muitas pessoas da sua confiança para trabalhar com ele. Ninguém passou a perna, não, mas porque não tinham, talvez, a habilidade necessária para levar adiante esse projeto, e até porque ele era realmente, mesmo como empresário, um homem que não se preocupava com o ter, mas com o ser. Ele visava não o dinheiro em si, porque era, na sua vivência cotidiana, uma pessoa extremamente simples, de uma humildade, eu diria até franciscana, até na maneira de se vestir. Nós temos uma fotografia dele, Bruno, que você já viu, mostrei no reservado. Ele velhinho usava um velho uniforme, já não era mais o antigo vereador, mas ele se apresentava com o fardão da Câmara dos Vereadores, surrado, envelhecido, desgastado pelo tempo. Então, ele não estava, lembra muito Chico Xavier, preocupado com a aparência, já calvo, né, já sofrido. Então, era um homem extremamente simples. A preocupação deles era com os filhos que ele muito amava, os filhos legítimos do coração e os filhos do Calvário, as pessoas que demandavam ao seu consultório, que ele acolhia com um sentimento que eu diria muito semelhante àqueles que, nos primórdios do cristianismo, socorriam os deserdados da sorte de Israel na chamada casa ou igreja do caminho, na cercania de Jerusalém. Luciano, querido, a gente viu aí o grande empreendedor, o grande empresário. Agora, por favor, fale desse empresário no seu lado humanitário. Nós somos o que somos em qualquer setor das nossas vidas, em qualquer área que atuemos, como médico, como político, como empresário. Dr. Bezerra era esse homem realmente extraordinário. Uma das cenas mais belas, cuja fonte nós fomos atrás, que é bastante conhecida, essa história já é narrada, inclusive em palestras por alguns expositores espíritas, um episódio em que ele, após sair do seu escritório, e aí nós descobrimos onde era o escritório, que ficava na rua 7 de setembro, exatamente o endereço da Companhia Nacional de Construções, a que fizemos menção. E pela companhia, portanto, nós datamos que o fato se deu no ano de 1890. É o trabalho do historiador. Um episódio em que alguém chega para ele, quando ele saía da empresa, em um momento de muita dor, em face da desencarnação do filho. E ele dizia, essa pessoa em desespero, que não tinha condições de sepultar o corpo do próprio filho. E ele, ato contínuo, isso era instintivo nele, mete a mão no seu paletó e vê que só tinha 300 contos. E o que ele tinha na hora, depois de abraçar aquele homem, com sinceridade, ele deu para que ele pudesse, de alguma forma, dar o suporte à família e sepultar o corpo do filho amado. E era exatamente o valor que ele tinha para voltar à casa, na Tijuca, e ele teve que pedir naquele dia, depois de dar todo o seu dinheiro àquele homem, dinheiro emprestado a um amigo para poder voltar no bonde, que já não era mais da sua companhia, mas ainda era da freguesia de São Cristóvão, porque ele deixa essa companhia em 1882. Então, é um fato que nós descobrimos, ele foi narrado no Jornal do Brasil, do dia 12 de abril de 1900, exatamente no dia seguinte à desencarnação dele. Então, a fonte nós pegamos. Outro fato que tocou o nosso coração, quando ele também estava à frente dessa Companhia Nacional de Construções, esse é inédito. Os jornais da época, em 1890, veicularam um fato doloroso de abandono de uma senhora morfética, expressão da época, portadora de hanseníase, ou como se chamava no passado, leprosa,
que enviuvara e vivia num quartinho, abandonada, mantendo uma criança, seu filho. E fizeram uma campanha pela imprensa. Ninguém se dispôs a ajudar, até com receio de se aproximar daquela senhora. E nós encontramos o registro, inclusive quando ele estava na fundação de uma seção da referida Companhia Nacional de Construções, ele pediu para fazer constar em atas que parte dos recursos auferidos naquela seção, com esse novo empreendimento, deveriam ser destinados ao atendimento dessa morfética. E ele pessoalmente foi e entregou esses recursos a essa senhora para que ela pudesse participar, portanto, um pouquinho mais na luta em prol, inclusive, da subsistência do seu filhinho e dela própria. Então, você veja que o homem do coração grande não era porque ele era espírita, não é porque ele era o médico dos pobres, não é porque ele era o empresário, mas era em todos os momentos da sua trajetória. Isso nos toca o coração, isso nos comove. Ô, Luciano, meu amigo, então fica aqui para os que colocam Bezerra de Menezes, o empresário, foi um homem rico. Tem um escritor aqui em Pernambuco, Luciano Clay, um jornalista já desencarnado, que tem uma grande obra. O caso eu conto como o caso foi, Paulo Cavalcante, não é? Então, eu queria parafrasear Paulo Cavalcante e hoje Luciano contou os fatos, como na realidade os fatos foram, não é? Então, isso aí, para motivo de alegria e satisfação do nosso entendimento de quem foi Bezerra de Menezes. Meu querido torcedor do Ferroviário, você podia fazer a prece final da nossa reunião? Com a maior alegria. Então, meu amado irmão Bruno, nesse clima de cordialidade, da legítima fraternidade, nós que somos da terra do Dr. Bezerra de Menezes, lembrando que Pernambuco e Ceará faziam parte de uma única região, queremos agradecer ao Senhor da vida pela oportunidade que nos confere sempre de aproveitarmos momentos como esse, para que possamos evocar a lembrança dos fatos, dos feitos da vida de irmãos nossos, que não são privilegiados no processo da criação, mas que optaram por seguir as trilhas ou as veredas do bem, demonstrando fidelidade a Jesus em relação às suas ações, e por isso hoje, onde estão, continuam a nos inspirar ao serviço do bem, e a que possamos cada vez mais pelejar por uma sociedade mais justa e mais fraterna. Que Jesus nos abençoe. Até semana que vem, e passamos uma prova de teste hoje, mas com galhardia, o doutor Bezerra ficou feliz com a gente, viu? Um abração, querido. Beijo, irmão, no coração.